Meu amigo, minha amiga, olha só, hoje nós vamos ter um papo aqui no canal do YouTube campeoníssimo. Você que ainda não tá aqui com a gente, cara, clica aí em se inscrever, você não pode perder, já ativa o sininho para você receber o conteúdo antes. E gostou? Dá um like, todo mundo, fica aquele negócio lá, o maior barato. Hoje, o nosso papo aqui, nós vamos subir a prateleira. Nós vamos falar de um tema que muita gente fala, é um tema denso, tem muito livro a respeito, eu já escrevi sobre isso também, mas eu quero pegar um outro viés. Nós vamos falar sobre liderança. Só que nós não vamos falar a diferença entre líder e chefe, não vamos falar nada disso. Eu vou contar para vocês, nos meus 30 e poucos anos de líder, liderando grandes equipes, grandes corporações do Brasil, fora do Brasil, tudo que eu aprendi, tudo que eu entendi do que é ser líder e o que não é ser líder. Acompanhe aí que você vai curtir. Amigão, quando a gente fala de liderança, eu não sei para você que imagem que vem na sua cabeça, porque a gente é muito, de visual. Uma vez eu estava num treinamento com 1000 pessoas, falei assim, todo mundo pensa numa Ferrari. Aí eu perguntei, quem é que pensou numa Ferrari amarela aí? Levantaram 2 caras a mão, todo mundo pensa em vermelho. Quando você pensa em liderança, algumas coisas vêm à sua mente. E infelizmente, as primeiras coisas que vêm à sua mente não são boas. Por quê? Porque a gente foi criado num sistema corporativo muito focado em controle e obediência, muito focado em execução, eu mando, você cumpre, Isso é um negócio do ser humano já. A gente foi criado assim em casa também, Gosta de dizer que quem manda na tua casa é o marido. Nem é, Aqui em casa, por exemplo, quem manda é a patroa. Ela fala, eu obedeço, e vamos em frente, não pode ter vergonha disso. Mas existe sempre essa figura, do líder, do chefe, do mandão. A gente tem que desmistificar um pouco isso, porque liderança vem sempre acompanhada aqui, empurrando de baixo para cima, com um negócio chamado autoridade. Mas autoridade pouco tem a ver com liderança. O guarda, quando te parar na rua, ele tem autoridade, mas ele não tem liderança de nada. Ele lidera quem? Como? Quem? O que ele exerce sobre você? Nada. Mas ele tem bastante autoridade. A autoridade é cíclica, a liderança não. A liderança, ela tem uma característica que ela é velocidade cruzeiro, perene, mar flat, tá certo? E a liderança tem outra característica muito interessante, que ela é muito personalíssima. Para mim, no meu ponto de vista, que liderei muitas pessoas, milhares de pessoas durante muitos anos, contratei muita gente, demiti muita gente, convivi com muita gente, aprendi com muita gente. Eu acho que a liderança traz com ela um efeito muito interessante, que é ela ser personalizada. A liderança tem que ser customizada, entendeu? Você até pode ir na Brooksfield, na Colombo, em qualquer lugar comprar um terno, mas se um alfaiate fizer, fica melhor. A liderança tem muito a ver com isso, até porque o que você faz para o João não funciona para o José. A liderança, ela tem sim uma característica master de ter uma aura de seus princípios e valores. Então você gerente, diretor, supervisor, que comanda pessoas, presta muita atenção nisso. Isso é como se fosse uma família. Toda família tem seus princípios e os seus valores. De repente, os valores daquela família não combinam com os meus. As empresas, quando você lê assim, Você chega numa empresa, aí tem lá missão, valores, visão. Tem gente que não sabe nem repetir aquilo, mas tá lá na entradinha, tá na recepção da empresa. O que ela tá querendo dizer para você, Ela tá querendo dizer o seguinte, olha aqui, nós norteamos as nossas decisões e o nosso dia a dia ancorado em alguns pilares. Esses pilares são a nossa missão, a nossa visão, nossos valores. A empresa é muito parecido com a família, porque tem gente, tem pessoas, tem problemas, tem implicações, tem necessidade, tem soluções, tem conflitos. Então, é muito importante você entender que por mais que a liderança tenha como profundidade a personificação, ou seja, você tratar um diferente do outro, porque tem um cara que você vira e levanta um pouco o tom de voz, agride o cara, provoca ele vira um leão. E se você fizer isso com outro cara, o cara se enfia debaixo de um buraco, o cara parece um tatu, entendeu? Um avestruz, e você perde o cara. Então você tem que saber como ativar as pessoas. Para mim, a liderança, o líder ideal, Eu não quero ficar com essa babaquice de ficar falando o que é líder, o que é chefe. Pô, esquece isso. Quem tem chefe é tribo, irmão, entendeu? A liderança, ela tem uma característica muito inteligente, que é a característica de você ter 100 pessoas, 1000 pessoas, 500 pessoas, mas quando você tem uma ligação, uma liderança efetiva em cima de cada um deles, você tem que se aprofundar. Por isso que é muito comum você ouvir uma frase que liderar é gostar de gente. Se o cara não gosta de gente, amigo, porra, como é que você vai liderar alguém?
Cara, é muito difícil. Até o teu cachorro, para você adestrar ele, liderar ele, guardar as proporções, porque o cachorro tem um sistema binário, ou é sim ou é não. O cachorro, se você fizer 3 perguntas para ele, der 4 comandos ao mesmo tempo, ele não entende nada. Você tem que forçar ele a tomar uma decisão binária o tempo todo. Sim ou não. Então presta atenção. Se você começa a forçar isso com as pessoas, não sai nada. Então lembra, autoridade e liderança, coisas estanques. Lembra, liderança tem a ver com personificar. E liderança tem a ver com você instituir as regras do jogo. Porque se você não coloca quais são os seus princípios e os seus valores, você não vai conseguir liderar ninguém. E no fundo, o que é uma empresa? É um grupo de pessoas no mesmo ritmo, andando na mesma direção, com o mesmo objetivo, com um único propósito. Quando você faz isso, você tem sucesso. Teu produto pode ser meia boca, o preço pode estar meio desencaixado, você pode ter problema de tecnologia, mas quando a massa se move, é difícil você segurar. É difícil você segurar. E quem faz isso é a liderança. Então toda vez que eu vou contratar um líder, minha última companhia, a maior companhia que eu tive, que eu vendia para a CVC alguns anos atrás, eu tinha 4 vice-presidentes, né? Tinha 7 diretores. Quando eu contratava esses caras eu fazia questão absoluta de contratar, cara, uma das coisas que eu pensava sempre é: eu primeiro quero entender desse cara o ser. Primeiro o ser, depois o fazer. O que eu quero dizer com isso? Cara, as competências dele, as habilidades desse cara para liderar, a capacidade de atitude dele, eu vou avaliar num segundo momento. No primeiro momento, eu quero entender quem é essa pessoa. Gente, eu quero entender quais são os valores desse cara. Se esse cara, como é que ele pensa de família? O que esse cara pensa sobre família? O que esse cara pensa sobre fé? Não é religião, né? Fé. O que esse cara pensa sobre fé? O que esse cara pensa sobre amizade? O que esse cara pensa sobre saúde? O que esse cara pensa sobre trabalho? Eu preciso entender a pessoa, porque eu tenho que saber o seguinte: é muito importante você saber com quem você vai lidar. E eu vou te dizer uma coisa, amigo. É muito difícil você ter um bom profissional sendo uma má pessoa. Muito difícil, não se sustenta. Anota aí. Uma pessoa não quer dizer que faz maldade. Uma pessoa é uma pessoa destrambelhada de princípios, de valores. Para ele não tem regra, o negócio é acelerar e que se dane o que vai acontecer com todo mundo, sai pisando em todo mundo. Se essa pessoa não tem uma formação que veio de berço, da casa dele, educação boa, cara, esse segundo plano aqui eu já nem olho. Eu nem olho. Eu não quero saber. Porque ser é muito mais importante que ter. Porque o líder, como é que você faz, cara? É assim, você olha para cima. Você não olha para o lado para procurar um líder. Se você olhar para o lado para procurar um líder, você não tem líder. O líder faz sempre assim, você olha para cima. Fala, deixa eu ver o que vai vir para mim aqui. E eu sempre falei durante muitos anos, agora não está mais em moda isso, né? Porque você chega na Disney hoje, tem tudo aplicativo, né? Então você pega, eu quero ir no brinquedo tal. O cara já diz quanto tempo de fila, te dá a rota, como é que você chega no brinquedo. Mas antigamente, isso para mim era figurativamente a melhor imagem de liderança. Como é que se conduziam 40, 50, 60 crianças num parque daquele tamanho como a Disney? Cara, tinha um cara que ia lá na frente, um negócio, um haste alto, tem uma bandeira com o nome do grupo ou com o nome da agência de viagens. Aquele cara estava dizendo o que pro grupo? Me sigam. Sigam-me. Tá até na moda, né? Me segue aí e tal, seguidor. Me segue. E olha como é que as coisas não mudam. As coisas, elas ganham um novo ar, elas ganham um novo talento, elas ganham novas cores, novas palavras, novas denominações, mas a essência é difícil mudar. Qual é a essência da liderança? É alguém te mostrando o caminho. Acabou. A essência da liderança é alguém te mostrando para onde ir. No segundo momento, ele vai te mostrar como ir. Depois, com quem ir. Quanto tempo leva e o que você ganha com isso. Entendeu? Então, assim, a liderança tem esse escopo, tem essa capa que envolve ela, que não muda. Tem algumas coisinhas que é importante demais você sempre guardar, né? Que nem eu tô falando que a liderança é personalizada, a liderança ela tem uma capa de princípios e valores, que senão o grupo não tem coesão. Mas tem algumas coisinhas que é importante você guardar. Por exemplo, quando a gente fala de liderança, tem 2 palavrinhas que eu não tiro da cabeça: influenciar e ativar. Por quê? Porque pensa comigo o seguinte: você pode ter um líder altamente competente, tecnicamente preparado, um cara do bem, um cara que quer mover as pessoas, mas ele não sabe influenciar as pessoas.
ele não tem a capacidade de persuadir as pessoas com um sorriso, com um abraço, com um café, com um elogio, com uma crítica. O que é influenciar? Influenciar é você mandar alguém pro inferno e o cara não vê a hora de ir, velho. O cara não vê a hora de ir, porque ele acredita tanto no que você está falando que você influencia ele. Então, por isso que a gente fala que o líder é uma função tão chave, tão chave. Você imagina, por exemplo, Adolf Hitler. Foi um líder? Claro. Mas olha o tipo de influência que ele exerceu. Agora, mais recentemente, Vladimir Putin. Você vai discutir que esse cara não é um líder? Claro que é. Mas olha aí a bobagem que o cara está fazendo. Isso é só para você entender que se o cara tem a capacidade de influenciar, olha como isso é perigoso, como isso é importante. Se o cara influencia pro bem, tudo vai bem. Se o cara influencia pro mal, vai tudo mal. Por isso que eu digo para você, lá no início, eu te digo que nesses 2 blocos que eu avalio um líder, a primeira coisa que você tem que avaliar é se o cara é do bem. Influenciar, e falei outra palavrinha, ativar. O que é ativar? Eu costumo dizer que na vida da gente, a gente vem pro mundo com um botão de play. Todo mundo tem. Só que algumas pessoas não sabem onde é que o botão tá, algumas pessoas não procuram esse botão, e algumas pessoas, quando acham, têm medo de apertar. Que botão é esse, cara? É um botão que eu chamo de ativador. O líder, ele tem essa missão extraordinária de descobrir onde está o botão, de ajudar o cara a entender que se ele não apertar esse ativador, não apertar esse botão, não tem play. O cara não tá on. O que é um ativador? Cara, você ativa uma pessoa por diversos motivos. A pessoa às vezes está desacreditada e você ativa aquele botão do cara, injetando nele ânimo e mostrando para ele que ele tem competência e capacidade de chegar, o cara larga, ele dá o play. Não é que você vai resolver a vida dele. Existe uma diferença entre resolver a vida de alguém e mudar a vida de alguém. Nunca resolva a vida de alguém, porque aí você não está ensinando o cara a pescar. Você tem que mudar o comportamento das pessoas. Essa questão do ativar é uma função extraordinária do líder. Por quê? Porque ele é o cara capaz de transformar a sua vida. Porque ele é o cara que vai conviver com você todo dia, ele é o cara que vai te mandar o WhatsApp, ele é o cara que vai te telefonar, é com ele que você vai fazer reunião, é com ele que você vai prestar contas, é ele que vai avaliar seu desempenho, é ele que vai te dar feedback. Porra, olha quanta coisa, olha a importância desse cara. E aí eu chego num ponto crucial. As pessoas falavam assim pra mim, Lupa, porra, qual é a mola mestre de uma empresa? Eu sempre disse, a mola mestre de uma empresa é o líder de vendas. Porra! Aí o cara das finanças fica enciumado, o cara lá da logística, o cara da tecnologia. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, a empresa é um trem. A locomotiva é o cara de vendas. Os vagões são fundamentais, porque não adianta você não puxar nada, tá certo? Mas quem puxa é a locomotiva. Sempre foi assim. Se você não tem uma venda, a roda não gira. Ah, mas se não tiver produto? Não. Você vai vender o quê se não tem produto? Você vai fazer um produto para quê, né? Para vender? Ah, mas se não tiver o cara de finanças para controlar, mas vai controlar o quê se não tiver venda? Pô, mas se não tiver o cara de tecnologia com o sistema, vai fazer o quê com o sistema que se ninguém entrar lá, se não vendeu? Então presta atenção. Quando eu falo que o profissional mais importante da sua empresa é o líder de vendas, é porque ele está com a mão na locomotiva, ele está com a mão no manche da locomotiva. Então ele é o cara que vai fazer um grupo de pessoas que a gente chama de força de vendas, ou equipe de vendas, ou time de vendas. Eu gosto muito da expressão força de vendas, que já mostra logo, sabe, punch, chegada, vim aqui para mostrar minha força, sabe? É briga de território, é briga de cliente, é briga de preço, é briga de receita, é geração de lucro. Então é força de vendas. Esse líder de vendas, qual é a grande missão desse cara? É manter esses caras aqui em cima, tinindo, ó, batendo. Porra, sabe, sempre pensa num jogador de futebol. O cara tá fisicamente bem, tecnicamente bem, psicologicamente bem. É isso, ó. O líder de vendas tem que manter a equipe aqui, ó. Domingo, 8 horas da noite, o cara já tem que estar na segunda-feira. Mas o cara só consegue fazer isso se ele conseguir apertar o botão de play de cada um deles. Por isso que ativar é muito importante. Olha aí, ó, papo é bom, né? Liderança é um tema extraordinário. Por quê, cara? Porque ele pega na veia, ó. Ele vai na veia. Pô, se você está liderando errado a sua empresa, você está morto. Se o cara que está liderando para você, o teu time, está liderando errado, vai morrer você também. Então, olha só, não esquece, hein? Tem essas 2 palavrinhas do bem, tá? Influenciar e ativar. Agora, como tudo na vida, né, meu? Que nem pilha, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Tem uma turma do mal aí que atrapalha tudo, hein? Que aí o líder fica estilo Putin,
estilo Hitler, fica ruim pra cacete. Vamos falar dessas palavrinhas aí? Mas só o seguinte, ó, é tanto assunto, é tanto tema, a gente vai se envolvendo tanto, vai ficando longo, né? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais didático, para ficar mais legal, eu vou dividir esses vídeos. Vou fazer parte 1, parte 2, parte 3. E você me acompanha no canal. Não sai não, hein? E liderança é tudo de bom.